África Ocidental, rica em recursos e população, se destaca por um potencial socioeconômico considerável, como evidenciado pela 67ª sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, realizada em Abuja, na Nigéria. O encontro permitiu aos líderes considerarem os desafios socioeconômicos e políticos enfrentados pela África Ocidental, destacando ao mesmo tempo iniciativas orientadas para o reforço da integração regional e a promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo. We commend ECOWAS for implementing fundamental. Por ter promovido o crescimento do empreendedorismo e da inovação, parabenizamos a CEDEAO pela implementação de políticas fundamentais, como o Esquema de Liberalização do Comércio, a Tarifa Externa Comum, o Código Regional de Investimentos e o Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas, Bens e Serviços. Essas iniciativas são as pedras angulares da nossa visão, que visa criar um mercado regional fluido e sem fronteiras, benéfico para todos os cidadãos, especialmente os jovens. Para isso, no âmbito do 50º aniversário da CEDEAO, a Nigéria, junto com a Comissão da CEDEAO, já organizou o primeiro Fórum sobre o Comércio e Investimento, no qual participaram todos os principais grupos econômicos e empresas da região. Precisamos criar mais plataformas que permitam ao setor privado não apenas se conectar, mas também colaborar e se complementar. Espero que os resultados da Cimeira Econômica serão levados em conta na Cimeira da CEDEAO, que também identificou lacunas e desafios de implementação. Apesar de algumas dificuldades, a CEDEAO continua a ser um verdadeiro modelo de integração regional na África Ocidental e em outros lugares. The authority also, with regard to the free movement of persons and goods, the authority comments. No que diz respeito à livre circulação de pessoas e bens, a autoridade também elogia os esforços do Grupo de Trabalho sobre a Liberalização do Comércio e exorta os Estados-membros a tornarem plenamente operacional o Sistema Interconectado de Gestão das Mercadorias e do Trânsito, chamado SIGMAT. Connected System for the Management of Goods and Transit, which is called SIGMAT. Num contexto econômico dinâmico, a região é considerada o bloco econômico regional mais desenvolvido do continente. Com o mercado comum em andamento favorecido pela livre circulação de pessoas e bens, a CEDEAO aproveita os seus recursos naturais consideráveis, tanto agrícolas como minerais. Em 2023, os países membros orientaram a sua política de convergência macroeconômica para o reforço da resiliência econômica, a viabilidade das finanças públicas e da dívida, bem como a estabilidade dos preços e das taxas de câmbio. Uma abordagem que destaca o esforço de harmonização do circuito econômico para um crescimento inclusivo e responsável. Excellencies, Head of State and Government, distinguished guests. Excelências, chefes de Estado e de Governo, caros convidados, a integração regional só fará sentido se basear na prosperidade econômica. Como mencionamos na Cimeira Econômica da África Ocidental, o nosso comércio intrarregional ainda é fraco, embora tenhamos o potencial de nos tornarmos uma potência econômica no continente. Precisamos criar um ambiente favorável, empoderar o setor privado, eliminar barreiras comerciais e criar as condições necessárias para o crescimento da indústria, do empreendedorismo e da inovação. Apresento todas as exigências do Conselho de Convergência. Um dos grandes momentos esperados durante a cimeira foi a eleição do presidente da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO. O atual presidente, o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, foi substituído pelo presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, para um mandato de um ano. Este último reafirmou a sua vontade de uma integração e cooperação reforçadas, especialmente nas áreas de segurança, governação e desenvolvimento econômico. As chair, I will prioritize 4 key areas. Como presidente, darei prioridade a 4 áreas-chave. Primeiro, restaurar a ordem constitucional e aprofundar a democracia.
Precisamos colaborar de maneira construtiva com os governos de transição e ajudar os Estados-membros a construir instituições democráticas mais sólidas, ancoradas no Estado de Direito. Em segundo lugar, dinamizar a cooperação regional em matéria de segurança. Precisamos repensar a nossa estrutura de segurança coletiva, desde o compartilhamento de informações até a resposta rápida, para enfrentar as novas ameaças com união e determinação. Em terceiro lugar, desbloquear a integração econômica. O Programa de Liberalização do Comércio da CDO, as infraestruturas regionais e as cadeias de valor transfronteiriças devem se tornar motores de emprego, comércio e resiliência, particularmente para as nossas mulheres e os nossos jovens. Em quarto lugar, reforçar a credibilidade institucional. Durante a cimeira em Abuja, a Conferência dos Chefes de Estado tomou uma decisão importante ao nomear um negociador-chefe encarregado de conduzir as discussões com o Burkina Faso, Mali e o Níger, visando garantir um processo de saída ordenado, proteger os interesses das instituições e dos cidadãos e diminuir ao máximo as perturbações no mercado regional. Esta nomeação não apenas destaca a importância de uma abordagem diplomática para lidar com os desafios impostos por essa decisão, mas também a vontade dos líderes de lidarem de forma cuidadosa com as potenciais consequências na estabilidade regional e internacional. With regard to our relations, ECOWAS's relations, quanto às nossas relações, as da CDO com os 3 Estados-membros que se retiraram e formaram a Aliança dos Estados do Sahel, a Conferência decidiu nomear um candidato apto para o cargo, um negociador-chefe para conduzir as discussões com os 3 países. Consultas serão realizadas sobre os candidatos e o presidente da Conferência fará a nomeação oficial com base nas sugestões que lhe forem apresentadas pela Comissão da CDO. O negociador-chefe será assistido por uma troika ministerial composta por 3 ministros. A decisão final caberá à Conferência. The authority will take a final decision on this. C'est très bien que les médiateurs de la CEDEAO. É muito positivo que os membros da CDO, como a Sua Excelência Diomaye Faye e Sua Excelência Faure Gnassingbé do Togo, e os outros presidentes, como os presidentes John Dramani Mahama do Ghana, assim como o presidente cessante da CDO, o presidente Bola Tinubu da Nigéria, estejam constantemente em contato com esses países, pois a nossa região não é uma organização, mas uma comunidade, e acredito que a base dessa comunidade é a solidariedade. Hoje a região enfrenta muitas crises, o terrorismo e o extremismo violento que não têm fronteiras. Trata-se de uma ameaça existencial para o mundo inteiro e precisamos unir as nossas forças e esforços para combater esse flagelo na nossa sub-região. A África Ocidental tornou-se um epicentro do terrorismo no mundo. A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo também indicou os nomes dos Estados-membros onde as suas instituições e agências inicialmente estabelecidas nos países da AES, Aliança dos Estados do Sahel, serão realocadas. Esta reorganização busca priorizar os Estados-membros que atualmente não têm no seu território nenhuma instituição ou agência da CDO, e promover o equilíbrio geográfico, a inclusão e a distribuição equitativa das entidades da CDO. No que diz respeito à realocação das instituições comunitárias dos 3 Estados-membros que saíram da CDO, a Conferência decidiu o seguinte: o Centro de Desenvolvimento da Juventude e dos Esportes da CDO será realocado na Libéria. O Centro de Gestão de Recursos Hídricos da CDO será realocado na Guiné-Conakry. E o Centro Regional de Saúde Animal da CDO será realocado na Guiné-Bissau. A Conferência continuará as suas consultas com a Organização Oeste-Africana da Saúde e tomará uma decisão nas próximas 2 ou 3 semanas. A África Ocidental quer consolidar a sua integração ao máximo possível. Um lugar importante é dado à dinâmica das populações e ao enriquecimento do intercâmbio.
A CDAO possui, de facto, um potencial econômico considerável, rico em recursos naturais e em talentos dos seus cidadãos. Assim, ao promover políticas de industrialização adaptadas às suas características locais e ao mobilizar financiamentos sustentáveis, os países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental podem não apenas reforçar a sua resiliência face a crises, mas também construir uma economia dinâmica e inclusiva.